back, my dear students! Sejam bem-vindos novamente nessa nossa terceira aula, né? Então, bem-vindos quem estão comigo desde a primeira e bem-vindo quem está comigo a partir de agora. Para quem chegou agora, deixa eu explicar aqui. Essas aulas são para iniciantes, certo? Então, quem nunca teve contato com inglês, quem só teve inglês na escola, right? Por enquanto, a gente está dando passinhos de bebê, né? O nome desse nosso curso é Baby Steps, porque tô pegando vocês pelas mãos e levando pra gente dar passinhos de bebê. Calmamente, tá? Guiados, sem pressa. Se você está aqui em busca de revisão, a título de revisar, pode ser que seja interessante, principalmente porque daqui a algumas aulas nós vamos ter aulas específicas de tempos verbais. E eu vou explicar para vocês naquelas aulas porque eu acho tão importante uma aula sobre tempo verbal, right? Então, para quem está chegando agora, eu recomendo pegar um caderno, um bloquinho, alguma coisa que vocês consigam anotar, tá? Pausem o vídeo, repitam, anotem, voltem se precisar, ok? Eu abri esse canal de comunicação para que a gente de fato se comunique, para que vocês comentem as dúvidas, para que vocês enviem no direct, no Insta. Fiquem à vontade, eu estou aqui disposta a isso. Eu resolvi gravar esses vídeos justamente porque pouquíssima gente tem acesso ao ensino de inglês hoje em dia, embora seja uma coisa tão importante, right? So, let's start! Hoje vocês irão ver this, that, algumas cores e artigos, right? Vai ser uma aula um pouquinho mais curta, talvez, do que na aula passada, mas a gente já tá começando a especificar. Então, não adianta eu ficar tacando conteúdo em vocês, tá? Não serve pra nada. Vocês vão acabar se atrapalhando, cansando, e aí eu não quero que vocês desistam, tá? Lembrem sempre que desistir não acelera o processo, right? Então, vamos lá. This e that. Para iniciar, lembrem que os dois são singular, ok? This, esse, essa, isto, esta, este, uma série de palavras que a gente tem no português substituído por this, ok? E that, aquele, aquela, aquilo. Mas qual a diferença exatamente? This são para coisas que estão perto da gente. That para uma coisa que está longe da gente, right? Então, vocês têm aí, this, a person or object which is close to you, perto de você. This is Mary, essa é a Mary. This is John, esse é o John. This t-shirt is pink, essa camiseta é rosa. This shirt is black, essa camisa é preta, right? Or that, a person or an object which is far from you, longe de você. Então, lembrem que essa é a diferença. For example, that is Caroline, or that is a house. That t-shirt is green. Aquela camiseta é verde, ok? Vamos para mais alguns exemplos. Aqui a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula passada, tá? Em relação a características antes dos objetos. For example, this is a beautiful girl. This is a beautiful girl. Essa é uma garota bonita. Beautiful, característica antes de girl, que é a nossa pessoa ali. This is a healthy girl. This is a healthy girl. Essa é uma garota saudável, right? Healthy, característica antes de girl. This is a talkative girl. This is a talkative girl. Essa é uma garota falante, ok? Ou eu posso fazer o seguinte, mover o verbo to be e dizer this girl is beautiful. This girl is healthy. This girl is talkative. Ok? Então, eu tenho a opção de deixar a característica antes da pessoa ou mover o verbo to be na nossa frase. Assim, vocês já podem ver que o verbo to be que vem junto com this ou that, não está no exemplo, mas
já explicando, é o is, porque é singular. This is, that is. Right? Colors. Eu não vou dar para vocês uma lista de cores, tom, subtom, minha cor preferida, azul turquesa, bege, não vou, tá? Como eu já falei antes, vocabulário se adquire, tá? Então vocês podem muito bem procurar uma lista de cores e aprender elas, tá? O que eu entrego para vocês é o como usar, onde usar, de que forma usar, tá? Porque assim vocês podem assistir uma série, ver um filme, adquirir esse vocabulário e aplicar, certo? Então a gente tem aqui blue t-shirt, camiseta azul. Pink flower, flor cor de rosa. Red and white cap, boné vermelho e branco. Green pants, calça verde. E aí vocês vão me perguntar, mas pants não tá no plural? Sim, não existe pants no singular, não tem calça no singular em inglês. Assim como não tem óculos no singular, tá? Glasses, se referindo a óculos, porque tem mais significados, sempre no plural, ok? E agora nós vamos para o A or N. Artigos. Vou começar pontuando que artigos não são diferenciados por gênero em inglês. Eu não tenho diferenciação de gênero, tá? E tanto o A quanto o N são singulares. Então, o que a gente viu hoje é tudo singular. This, that, a, and, tudo singular, right? Então, a gente tem ele traduzido como um ou uma. Mas não é um e an, uma. Lembrem que não são diferenciados por gênero. Então, como eu vou diferenciar eles? A. Use a if the word begins with a consonant sound. Então, usa a se a palavra começa com som de consoante. An. Use an if the word begins with a vowel sound. Então, usa an se a palavra começa com som de vogal. Para crianças não faz sentido e eu não falo isso. Eu digo que as vogais não se encontram. Então, se eu tenho uma palavra tipo apple que começa com vogal, eu tenho que usar an, porque as vogais não podem se encontrar, tá? Então, talvez isso ajude vocês a lembrarem. Mas não é exatamente essa a regra, tá? Tem que começar com som de vogal ou som de consoante. For example, I'm eating an apple. I'm eating an apple. Apple começa com vogal, som de vogal, então eu uso an, right? I have an hour to complete the test. I have an hour to complete the test. Hour começa com H, mas não é pronunciado hour, por isso a gente diz an hour, right? E a gente tem I have a horse on my farm. I have a horse on my farm. Horse começa com H, tem som de H, ele é pronunciado, por isso A, ok? Mas é claro que a gente tem algumas, não são exceções, mas são palavras que a pronúncia é um pouquinho diferente. E eu trouxe duas para vocês, existem várias, ok? Vocês pegam elas enquanto estudam, enquanto elas são apresentadas em textos, enquanto aparecem em séries, não precisa sentar para estudar só elas. Se vocês quiserem ou tiverem tempo, ótimo, perfeito, right? Então eu tenho aqui university, euro, university. Tá, começa com U, não tem som de U, mas university. Tem som de I, não tem? Não. Tem som de Y. Por isso, a university. E a mesma coisa com euro. A euro. Porque começa com som de Y também e Y é consoante. Right? Então é por isso. Acontece com algumas palavras que começam com U
e algumas outras também. Mas não se atenham a exceções para começar, tá? Se atenham à regra e a gente aprende as exceções, o que não são exceções ao longo, right? E para finalizar hoje a nossa aula um pouquinho mais curta, a gente tem uma revisão então, usando o que a gente viu com as cores, o this, o that e os artigos. Então, this, esse, essa, este, isto, esta, that, aquele, aquilo, aquela. This, uma coisa que está perto, that, uma coisa que está longe, ok? Então, usando as cores e os objetos que a gente aprendeu. This is a blue t-shirt. This is a blue t-shirt. Essa é uma camiseta azul. This is a pink flower. This is a pink flower. Essa é uma flor cor-de-rosa. That is a red and white cap. That is a red and white cap. Aquele é um boné vermelho e branco. E eu não pude usar green pants como exemplo porque elas são plural, tá? Calças, plural. E o this e o that, singular. Então eu substituí. Orange book. That is an orange book. Orange começa com vogal, tem som de vogal. An orange book. Right? Façam isso, essa atividade que eu fiz com vocês agora. Procurem cores, procurem objetos, formem frases usando this, o that, tá? Pratiquem, pausem, repitam. Ok? E não se esqueçam de deixar o meu like para saber se vocês gostaram, se vocês estão aprendendo, que esse é o maior intuito dessas aulas, ok? E, por favor, não se esqueçam de incluir o inglês na rotina, right?